Crianças do Chácara Kids! Todos estão com os seus olhos bem ajustados, com o seu foco bem ajustado, porque nesse mês estamos estudando sobre a fé. Isso mesmo, a fé é algo que a gente pode confiar, mesmo que a gente não enxergue, por causa das coisas que a gente enxerga, que a gente consegue ver. Isso mesmo! Às vezes você não está enxergando muito bem e precisa ajustar o foco para enxergar bem. É a mesma coisa com a fé. Às vezes você não está vendo, mas você precisa confiar, porque existem coisas que você vê que te mostram que aquelas que você não vê, você pode confiar. E é isso que o nosso versículo que a gente está decorando esse mês fala lá na Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá? Vou ler para vocês lá na Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. E hoje nós vamos estudar uma história que vai falar sobre fé. Sobre alguém que via, mas não enxergava. Opa, e que enxergava, mas não via. Ai, tia, que história esquisita. Vocês vão ver. E essa pessoa conta a história lá em Atos, no livro de Atos da Bíblia. Ele era um homem que se chamava Saulo, também conhecido por Paulo. E ele era muito estudioso da palavra de Deus, das regras, das leis que Moisés tinha dado para o povo judeu. E Saulo acreditava que quanto mais ele soubesse aquelas regras, mais perto ele estava de Deus. Então ele sempre estava estudando aquelas regras. E ele foi crescendo e se tornando uma pessoa estudiosa e importante. Quando ele era jovem, inclusive, ele foi estudar lá no templo com um grande professor, Gamaliel. Era um grande sacerdote. E Saulo conhecia tudo sobre as regras. Ele era muito estudioso e muito famoso. E ele, assim como outros religiosos, tinha ouvido falar de uns tais de cristãos. Ele não estava gostando nada daquilo. Aquele pessoal dizia que um tal de Jesus Cristo tinha vindo à Terra, falado que ele era filho de Deus para as pessoas, morrido numa cruz. E os cristãos falavam que ele tinha ressuscitado. Ressuscitado! Isso não pode ser. E o pior, muitas pessoas estavam acreditando nessa mensagem. Paulo, assim como outros religiosos daquela época, estavam indignados. Eles queriam acabar com aqueles cristãos. Onde já se viu ficar falando isso, que esse tal Jesus aí é filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Não, esse pessoal está inventando. A gente precisa acabar com eles. Uma vez até, Saulo presenciou quando um cristão chamado Estevão foi apedrejado. Isso mesmo, tacaram pedras até aquele cristão Estevão morrer. Por que mataram ele? Porque ele acreditava em Jesus. E Saulo pensou, isso é triste, mas ele não devia ficar pregando de Jesus, né? A gente tem que mesmo prender esses cristãos para eles pararem de falar de Jesus. Onde já se viu ficar falando de Jesus? Então ele foi até um grande sacerdote e falou com o sacerdote lá no templo. Olha, eu gostaria de umas autorizações, umas cartas, para eu ir até a cidade de Damasco e prender todo esse pessoal que fica falando de Jesus. O senhor me dá? E o grande sacerdote falou, sim. Caifás falou para ele, eu dou as autorizações. Então Paulo pegou o seu cavalo, as autorizações, levou uns amigos para ir com ele, né, para prender os cristãos. Ele tinha que levar um pessoal com ele. E foi até Damasco. Era longe a cidade de Jerusalém até Damasco, né? Estamos chegando em Damasco? Os amigos falaram, não, ainda falta alguns quilômetros, Saulo. Vamos. Quando ele estava ainda no caminho, de repente, aconteceu algo extraordinário. Uma grande luz veio bem nos olhos de Paulo.
E naquela hora que a luz veio no rosto dele, Paulo caiu do seu cavalo. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhou para aquela luz. Quem é que está falando comigo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a voz continuou falando: vá até a cidade de Damasco e lá você encontrará alguém que vai te ajudar. Só que, pessoal, naquela hora, o Saulo percebeu que ele não conseguia enxergar nada. Ele estava cego. Ai, e agora? Vou ficar cego para sempre? Ainda bem que ele estava com o pessoal ajudando ele. E esses amigos que estavam com ele, essas pessoas que iam também para perseguir os cristãos, ouviram aquela voz e ouviram o que a voz tinha falado. Vá até a cidade e procure alguém que vá ajudá-lo. Sabe, lá na cidade, eles foram até a rua direita, na casa do Judas. E chegando lá, o Judas recebeu Saulo. Saulo, na frente da casa? Onde estou? O senhor está aqui, em Damasco, na casa do Judas. Que ele não estava enxergando nada. E ele ficou triste, muito triste. Imagina só, sem poder enxergar. Falaram então para ele: quer tomar uma água? Quer comer uns pães? Saulo não queria nada. Ele estava muito pensativo. Imagina, será que ele ia ficar cego? Olha, mas uma coisa Saulo estava pensando. Antes, ele enxergava, mas ele acreditava que Jesus não existia, que Jesus não estava vivo. E de repente, tudo que ele acreditava, quando ele via, nada daquilo era verdade. Saulo se achava o cara sabido, que sabia de tudo. E ele viu que não sabia de nada. Jesus falou com ele lá na estrada e mostrou para ele que Jesus era sim o Filho de Deus e que Jesus está sim vivo. Uau! De repente, Saulo, que enxergava, mas não podia ver, passou a não enxergar, mas ver coisas que ele não via antes. Uau! Porque isso é a fé. Quando a gente conhece Jesus, assim como Saulo conheceu, a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. A gente começa a confiar no que Deus pode fazer por nós. A gente começa a confiar em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele está vivo, assim como aconteceu com Saulo. Ele não estava enxergando, ele estava cego, mas ele agora podia ver com os olhos da fé que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava vivo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos mandou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Muito obrigado por esse grande presente. Nos ajude a enxergarmos com os olhos da fé, com os olhos que Jesus pode nos dar. Ajude-nos a ver as pessoas e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor da maneira que o Senhor vê. Nos ajude a cada dia a sentir o teu amor e acreditar que o Senhor está conosco, não importa o que aconteça. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Quando a gente tem Jesus no nosso coração, assim como aconteceu com Saulo, a gente passa a ver as coisas de outra forma.
E a gente pode viver isso cada dia na nossa casa, sabia? Às vezes você tá vendo uma situação de uma forma assim, ai, ninguém gosta de mim, poxa, tô tão sozinho aqui, ai, a minha mãe sempre briga comigo, eu acho que ela não gosta de mim mesmo, né? Mas quando a gente tem Jesus no coração, a gente muda o nosso óculos e a gente passa a ver que a gente não tá sozinho, que a nossa mãe dá uma bronca porque ela quer o nosso bem, quer nos ensinar o que é certo, que a gente tem muitos amigos que estão querendo conversar com a gente sim, e que a gente, principal, tem o amor de Deus, o amor de Jesus a cada dia com a gente. Vamos colocar esse óculos da fé para a gente enxergar as coisas melhor? Deus abençoe a gente e tenha uma boa semana.